Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como estão? Aqui é o professor Eduardo, mais uma vez para falar com vocês. Estou aqui improvisado, sempre com o pum do palhaço, e nós vamos fazer a dica do Enem de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ano de 1973 e o 11 de setembro. O 11 de setembro de 1973, o ano em que nós tivemos no Chile um dos momentos mais tristes da história da América Latina, que foi também a instalação de uma ditadura militar do senhor Augusto Pinochet, um dos ditadores mais sanguinários e mais desumanizados que nós tivemos na história do mundo, né? Então, o ano de 1973 é um ano importante para o entendimento da América Latina, para o entendimento das questões que envolvem a Guerra Fria. E nós tínhamos um governo eleito, né, o Salvador Allende, para um mandato que ele tinha colocado como proposta de governo, propostas socialistas. Que propostas eram essas? Claramente socialistas, diferente um pouco do que ocorreu aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos o João Goulart, que tomou o golpe. O João Goulart não era exatamente um socialista, nem exatamente um comunista. O João Goulart era um reformista, bem mais a lá Vargas do que exatamente a Lenin, né? Já Salvador Allende não, Salvador Allende era um socialista convicto e acreditava assim e colocou essas questões dentro do sistema eleitoral, e ele venceu as eleições apertadas. Isso vai explicar um pouco também o que vai acontecer na América Latina. A América Latina bem influenciada, né, desde os anos 60 pelos Estados Unidos, está claro em vários documentos. Se você quiser entender um pouquinho da Operação Condor, Operação Brother Sun, dá uma olhadinha num filme chamado Dia que Durou 21 Anos. E uma olhadinha também nas ditaduras paraguaia e uruguaia, né? Principalmente a uruguaia, onde nós vamos ter revelações desse processo da Operação Condor, que foi a ajuda dos Estados Unidos na instalação de ditaduras da América Latina, para evitar, né, a influência soviética, que a influência soviética se abatesse aqui na América do Sul, né? E no Chile foi bem problemático, porque o Salvador Allende, que era um socialista declarado, e a sua campanha eleitoral foi nesse sentido, então ele não enganou ninguém, né? Foi nesse sentido, reforma agrária, uma pauta de reforma agrária, uma pauta de dar mais direitos trabalhistas, uma pauta de estatização, uma pauta de combate às oligarquias. Só que já logo no primeiro momento, como ele não teve uma ampla vantagem de votos, nós já vimos um Chile dividido, um Chile onde nós tínhamos uma parte dos trabalhadores, né, principalmente os operários da capital, principalmente da periferia de Santiago, apoiando Salvador Allende e suas reformas, e de outro já uma direita apoiada pelos Estados Unidos, que vai encontrar afago, né, no partes do cristianismo, né, da Igreja Católica principalmente, e numa classe média que tinha medo de perder as suas posses, né? A classe média sempre com medo, né? Por isso aqui nosso pum do palhaço, né? Quando colocamos a Regina Duarte, né? Falando do pum do palhaço. É a primeira, eu tenho medo da eleição do Lula, né? Ou seja, é um país onde os conservadores têm medo. Tem medo de gays, tem medo de trans, tem medo do comunismo, tem medo. É um país onde o conservadorismo ele é movido pelo medo, né? E não foi diferente lá na classe média chilena. E eles fizeram de tudo para desestabilizar o governo de Allende, desde o primeiro dia. Inclusive com greve de caminhoneiros, né? Com desabastecimento, empresários colocavam o país em desabastecimento, que leva a inflação, vai levar o custo Chile para o mundo. E aí nós vamos ter colocar um plebiscito pelo Salvador Allende, se o povo queria ou não que ele continuasse no poder. Foi aí que, nesse setembro macabro, né, de 1973, nós vamos ter um golpe que vai acabar com a morte do Salvador Allende, né? Inclusive dado por um cara que ele
ajudou a chegar à chefia das Forças Armadas, do Exército principalmente, que era o general Pinochet. E o que o general Pinochet vai fazer? Né? O Allende vai morrer, eu vou destruir tudo o que praticamente o Pinochet, o Allende estava construindo. E ele vai pegar uma experiência, ele vai fazer do Chile uma experiência. Né? Eles vão enviar alguns jovens estudantes para Chicago, né, que são chamados Chicago Boys, para testar, né, colocar o Chile como um grande laboratório do neoliberalismo. Então eles vêm com uma mentalidade liberal, neoliberal, que é o desmonte do Estado. Então eles foram desmontando o Estado, né? Com um pouquinho de escola austríaca, com um pouquinho de algum pensamento, né, anti-keynesianista. Não precisamos mais do Estado. Né? E o Pinochet vai apoiar, né, e vai trazer para cargos esses liberais, esses neoliberais para a administração chilena. O problema todo é que no primeiro momento dá até um certo resultado, porque era aquelas coisas do mercado, mas foi um grande laboratório. Foi um grande laboratório para os neoliberais colocar a população como cobaia do que seria em várias partes do mundo, que aconteceria até mesmo no Brasil, em alguns setores ali no governo do Fernando Henrique Cardoso. O Chile então passou a privatizar empresas e deixar de lado, parar o investimento, né, na educação, o Estado na educação, na saúde, mexer na previdência, ou seja, o Estado mínimo. O Estado que se integraria às leis de mercado. No primeiro momento foi dando certo, mas no segundo momento, ali, porque, né, vai chegando nos anos 80 e nós vamos ver uma repetição aqui no Brasil, né, quando nós vamos ver que os militares entregam os países em frangalhos, tanto no Chile quanto aqui no Brasil. Eles entregam o país em frangalhos. E por quê? Porque a conta chega. A conta chega de não investimento na educação, do não investimento maciço em saúde, do não investimento nos seus aposentados. Quando essas pessoas dessa época, depois da reforma da Previdência, foram se aposentando, eles foram vendo que eles não estavam conseguindo se aposentar. Que era a época de aposentar. Ou ficava muito aquém a aposentadoria do que eles pediam. E o sistema educacional foi entrando em colapso, foi encarecendo. Enquanto a América Latina crescia, né, em termos de renda PIB per capita em torno de 40%, o Chile crescia 8%. Ou seja, o Chile cresceu muito menos do que os países da região. Né? E aí nós vamos ter o fim, né, dessa experiência neoliberal no Chile, que reflete até hoje, por conta da questão educacional mal feita, por uma reforma da saúde mal feita. Então é achar que o neoliberalismo vai dar conta dos programas. E aí nós vimos de novo o neoliberalismo sendo colocado em prática agora na pandemia. O que seria dos estados, o que seriam dos estados que temos hoje, do estado do Ocidente capitalista, se não fosse a ajuda do Estado? O que seria do Brasil se não fosse o SUS? Né? Nós estamos vendo práticas que têm acontecido no Brasil que a gente está vendo os resultados dela, né? O baixo investimento em ciência e tecnologia, né? As privatizações mal feitas, né? Tá aí o caso de Brumadinho, que não deixa a gente mentir, no caso da Vale. Então fique atento, tá? Dá uma lidinha nos Chicago Boys e no neoliberalismo que ele é capaz. Aqui no neoliberalismo nós temos o príncipe neoliberal. O príncipe neoliberal é o nosso querido Fernando Henrique Cardoso, que privatizou, né, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, né, a Telebrás. E aí a gente pergunta, os serviços melhoraram? O preço melhorou? Né? A telecomunicação está barata no Brasil? Está cara no Brasil? Então para a gente pensar um pouquinho a América Latina e o momento que nós estamos também enfrentando no Brasil, porque nós temos um Chicago Boy à frente da economia. Paulo Guedes, esse mesmo, que vai contra a sua própria formação de Chicago Boy, porque os Chicago Boys pregavam que deveria ter uma austeridade fiscal. E agora nós estamos vendo o Paulo Guedes indo contra esse mesmo
preceito, furando o teto de gastos, para dar uma miséria de auxílio de R$ 400 até o fim da gestão Bolsonaro, porque eles não sabem quem vai ser eleito, ou seja, após 2022, sabe lá o que nós vamos fazer com o Brasil, como eles vão entregar o Brasil. Se for igual aos anos 80, que vocês entregaram o Brasil, parabéns, vocês vão quebrar o Brasil, nós vamos ter uma inflação, basta ver o que está acontecendo com o combustível no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Dica Enem!